Buenas, estamos aqui em mais um Café com Zine e a nossa convidada especial de hoje é Gleide Sodré. Não deixe de nos seguir no nosso canal, se inscrever em Engenheiro Zine e nos seguir nas redes sociais. A Gleides, ela é vice-presidenta do PDT de São Paulo, é presidenta da Ação Mulher Trabalhista do Estado de São Paulo, secretária nacional da AMT e em 2018 foi candidata a vice-governadora do Estado de São Paulo pelo PDT. A participação das mulheres como eleitoras a partir da década de 30 foi um primeiro passo para a inserção das mulheres no espaço político aqui no Brasil. Mas como está a participação das mulheres no debate político? A presença cada vez maior de candidatas é algo fundamental para o fortalecimento da democracia. Afinal, a representatividade feminina é extremamente necessária quando pensamos nas lutas pelos direitos das mulheres em um contexto no qual ainda há muito preconceito, exclusão e violência contra elas. É sobre esse tema que eu vou conversar com a Gleides, ou Super Gleides, como eu sempre abordo ela no WhatsApp, né? Então, Gleides, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que tu contasse um pouco sobre a tua trajetória na política e com quais obstáculos tu passas de política por ser mulher. Super Lu, que bom estar aqui contigo. De alguma forma, cá estamos nós outra vez, né? Ó, saúde, meu café paulista está aqui. Lu, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, tá? Você sabe do respeito e do carinho que eu tenho pela sua pessoa, pela sua trajetória. Nós nos conhecemos aqui em São Paulo numa atividade da juventude, num momento de organização do partido, de reorganização da juventude, da JS, e você nos brindou aqui com a tua presença, com a tua força, então é um prazer enorme estar aqui contigo. Lu, minha trajetória enquanto mulher em espaços de poder, em espaço de política, não é diferente das demais. Tem os adendos porque eu tenho algumas características que me trazem maiores desafios. Então, eu sou uma mulher de identidade negra. Então, as dificuldades de ocupação de espaço para as mulheres negras é ainda mais difícil do que para as mulheres não negras, né? Eu também sou migrante, eu sou nordestina, então eu migrei aqui para São Paulo, não por opção, mas por obrigação. O Estado me obrigou a tentar sobreviver em um outro lugar, né? Eu digo Estado porque a gente não tinha políticas públicas e nem perspectivas de ter nenhuma oportunidade no Nordeste, quando eu migrei para São Paulo na década de 80. E aí eu vim para São Paulo como a maioria das mulheres migrantes do Nordeste, negras e pobres, vieram. Eu vim para trabalhar na casa de uma família, na casa de família, né, das pessoas, que a gente chama de emprego doméstico, que eu tenho feito sempre um pedido para que nós, mulheres que já trabalhamos em casas de famílias, que a gente mude esse termo, porque o termo de empregada doméstica é no sentido de nos domesticar para nos silenciar, para que nós fôssemos serviçais que não falavam, que não tinham voz e que não tinham direito. Eu percebi isso não aqui numa casa de família de São Paulo, mas numa casa de família quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, em que os meus patrões falavam em inglês para que eu não entendesse o que eles estavam falando. E aí eu entendi que eu precisava ser domesticada para trabalhar na casa de alguém. E domesticada significava que eu só podia ouvir, que eu não podia falar, e que nem a relação era de trabalho, porque não havia confiança entre os meus patrões, né, os meus empregadores e o trabalho que eu exercia ali, enfim. Eu vim para São Paulo muito cedo, perdi minha mãe com 11 anos, minha mãe morreu aqui em São Paulo, eu já tinha perdido meu pai morreu com 2 anos, quando eu tinha 2 anos de idade, assassinado, e a minha mãe morreu aqui em São Paulo, na cidade que eu vivo até hoje, em Taboão da Serra, eu moro na Grande São Paulo, aqui é chamado a Grande São Paulo, a gente faz divisa com a capital, e minha mãe morreu vítima de um aborto infectado.
Então, de um aborto provocado, que ela provocou um aborto. Aos 34 anos, já tinha 8 filhos, no 9º ela não quis tê-lo, e como é uma mulher pobre, ela optou por um aborto clandestino, e como a maioria das mulheres pobres que tentam um aborto, ela morreu junto com o feto. E aí, Lu, acho que isso despertou várias coisas em mim, uma necessidade enorme de não ter o mesmo destino dela. E também de poupar que as minhas irmãs, que eram mais jovens que eu, também tivessem aquilo. E eu acho que eu fui, dali para frente, me tornando uma criança muito questionadora. E aí, no início da década de 90, eu optei em não ser mais empregada em casas de família, porque eu não tinha direitos naquela época. Na época que eu trabalhei em casas de famílias, as empregadas domésticas ainda não eram reconhecidas como uma profissão, né? Nós não tínhamos direito a nada, nós não tínhamos direito a carteira assinada, a férias, a recolher previdência social. Então, nós éramos, na verdade, as escravas das famílias de classe média e das famílias ricas. E aí, essa necessidade, depois que eu tive o entendimento que eu queria, na verdade, era ser funcionária e ser trabalhadora e não escrava de alguém, que eu queria ter meus direitos, me despertou para que eu fosse para o setor metalúrgico, que era, nos anos 90, aqui em São Paulo, era uma categoria em grande ascendência, né? Muitas indústrias vindo para São Paulo e vivendo um momento muito legal, e eu fui buscar uma vaga numa metalúrgica, consegui entrar na metalúrgica em 1993, e na metalurgia o sindicato me descobriu como uma liderança e foi me forjando. Eu me tornei delegada sindical do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e depois fui convidada a compor a diretoria do sindicato com 26 anos de idade. E estou diretora do sindicato, também posso com 27 anos, e estou diretora do Sindicato dos Metalúrgicos até hoje. Eu sou uma dirigente sindical. Trabalhei 24 anos na mesma empresa, e lá eu descobri o quão importante é a luta de classe. Eu sempre soube a que parte do mundo eu pertencia. Eu sempre soube que eu era pobre, apesar de ter origem de uma família muito tradicional, eu sou da parte pobre, e que a minha condição de mulher pobre, preta, migrante, e ainda por cima aqui em São Paulo eu virei corintiana, olha só minhas chagas que eu carrego aqui, né? Eu me descobri como uma trabalhadora, como pertencente à classe trabalhadora, e o sindicato foi me forjando, e em 1996 eu já era uma militante do movimento sindical, mas iniciei a minha militância no movimento sindical muito em defesa da proteção à criança e adolescente, porque eu comecei a trabalhar aos 6 anos de idade, e eu sempre tive horror a essa condição que se coloca às crianças, né? E aí eu vi no sindicato a possibilidade de batalhar e de me desenvolver como trabalhadora no combate à exploração da mão de obra, em especial de crianças, né? E é assim, aí eu vim parar, depois de muitos anos no sindicato, eu descobri que eu tinha a necessidade de escolher um partido para fazer uma militância partidária, porque eu já fazia política sindical, e eu pude entender dentro do meu sindicato que eu precisava alçar outros voos para ajudar a minha categoria também, ajudar os trabalhadores e as trabalhadoras em outra instância. E essa instância é na política partidária, porque é a política partidária que decide nossas vidas, né? E aí eu militei, sempre fui militante partidária, e há 10 anos atrás eu escolhi me filiar ao primeiro partido da minha vida, e é o PDT, é o que eu estou até hoje, é o meu único partido de filiação. E eu sou muito honrada dentro desse partido, né? Porque as pessoas me dão uma importância grande, eu convivo com pessoas muito importantes, com pessoas que têm histórias muito parecidas com a minha, com pessoas que não têm nenhuma história parecida com a minha, que não passou por nenhuma das minhas dificuldades, mas que entende
e que é solidário à minha luta. Então, eu estou aqui no PDT há 10 anos e tenho a honra de estar presidindo a Ação da Mulher Trabalhista, que é o organismo responsável de organizar e pensar as estruturas partidárias, a estrutura do PDT aqui para as mulheres e com as mulheres. Eu fico sem palavras sempre que eu vou ouvir a Gleice, é muito bom, assim, a tua história é linda, eu acho que dá muito orgulho, muita honra, e também uma certeza de ter escolhido o partido certo, de pensar que a gente tá junto, né? Gleice, a gente vive numa sociedade de classes em que os fatores econômicos, renda e patrimônio são os principais determinantes da classe a que cada indivíduo pertence. Embora não seja um conceito exclusivamente marxista, Marx excluiu de suas análises quaisquer elementos que não fossem econômicos, possivelmente por dois motivos. Um analítico, né? É mais fácil propor uma teoria do capital quando a sociedade é dividida com base em uma variável. E dois, temporal, porque a sociedade que Marx procurou descrever, a Europa, mais homogênea que qualquer sociedade ocidental do século XXI, em termos de cor da pele, gênero e orientação sexual. Não que não houvesse estrangeiros, mulheres no mercado de trabalho ou LGBT, mas essas diferenças estavam reprimidas de tal forma pela ideologia vigente, no sentido de cada um saber o seu lugar, que a análise por esses recortes se tornava inviável. O Brasil do século XXI é muito diferente da Europa do século XIX, tanto pela sua formação étnica, quanto por estar inserido no fenômeno mundial de superação dos preconceitos e extensão dos direitos civis para todos os cidadãos, sem distinção de etnia, gênero e orientação sexual. Nesse sentido, passamos a reconhecer que as desigualdades sociais no Brasil são ocasionadas por muitos outros motivos além dos econômicos. Há preconceitos dentro das classes fomentados por estigmas que remontam à escravidão, no caso dos negros, e por dogmas de tradição judaico-cristã, no caso das mulheres e dos LGBTs, que dificultam a ascensão social e a redução das desigualdades. Dito isso, de que forma o movimento feminista / empoderamento das mulheres se conjuga com a superação das desigualdades sociais? Existe relação de causalidade entre essas duas lutas ou elas devem ser travadas simultaneamente? Nenhuma luta que não é pensada de forma transversal avança. É assim que eu... Foi por isso que eu vim para cá, para a militância, por isso que eu me tornei militante, porque quando eu avaliava o lugar onde eu nasci, por exemplo, e eu comparava com os outros lugares em que eu ouvia... A minha avó é uma índia, porque minha avó faleceu em 2017. Mas a minha avó fugiu de uma aldeia indígena e foi morar em Vitória da Conquista, que é o lugar, a cidade onde eu nasci na Bahia. E ela foi morar num bairro, Lu, em que lá também tinham fugitivos escravos das fazendas de cacau de Ilhéus. E aí, quando a minha avó, quando chegou a energia elétrica no nosso bairro, e não faz tanto tempo assim, não, a energia elétrica chegou no nosso bairro em 1976. Então, foi logo ali. As pessoas pensam que tem, né, que tem acesso a tudo. E aí, quando chegou um rádio na nossa casa. E a minha avó nos obrigou a começar a ouvir a Voz do Brasil. E aí eu ouvia, que era sagrado ouvir a Voz do Brasil às 19 horas. Então, aquela voz, em Brasília, são 19 horas. E aí, quando eu ouvia a Voz do Brasil, eu via outro Brasil. Não era o que eu vivia na minha cidade, no meu estado, lá na Bahia. Eu acho muito legal quando vocês jovens usam essas terminologias e usam vocês jovens, porque eu passei por essa juventude logo ali, atrás, né? E eu gosto muito quando vocês usam Marx como um pensador para a gente falar dos dias atuais, porque eu acho que inteligente como era, ele sempre teve uma percepção de que nós seríamos divididos por classe. Em algum momento, isso ia ser o divisor de águas para nós na sociedade. E nós estamos vivendo esse momento agora, acho que mais forte do que nunca. Tem um bando de brasileiros pobres que estavam em ascensão porque a gente tinha conseguido, enfim,
iniciar políticas públicas de inclusão, políticas públicas sociais no Brasil. E aí esses trabalhadores e trabalhadoras deram uma ascensão, subiram a sua classe. Na verdade, o IBGE fez uma reformatação das classes no Brasil, e aí a gente acabou subindo de classe E para classe C, e as pessoas tomaram isso como uma questão de empoderamento financeiro e passaram a dividir mais ainda o Brasil em que pobre tem seu lugar e ele não pode ascender, e quem é pobre, preto, ou de qualquer outra, ou LGBT, ou de qualquer outro segmento que não seja o segmento imposto pela sociedade branca e rica do nosso país, porque eu me recuso a dizer a elite, porque nosso país só tem 1% de elite. O resto é gente que pensa que é elite. E é este pensamento de classe que falta para as pessoas, que falta para a gente ter um entendimento de por que a gente precisa viver em um país dividido por classes ainda, em pleno século XXI, num país riquíssimo como o nosso. Por que a sociedade continua nos dividindo assim? E por que é a sociedade, inclusive a própria sociedade, que deveria estar lutando para dizer não importa se eu estou na classe C, B ou D, que foi imposta pelo capital. Eu preciso ter acesso à escola, eu preciso ter acesso à educação, eu preciso ter acesso a todos os direitos para que eu consiga me ascender de forma econômica. Se a gente vive nessa sociedade que está dividida por classe, e a gente tem uma outra parte dessa mesma sociedade que entende que gays, índios, pretos, mulheres e crianças precisam estar incluídos no direito, no acesso ao direito, de forma igual, isso significa que as lutas precisam ser transversais para a gente poder alcançar esse Estado democrático de direito que a gente tanto luta e que a gente tanto fala. Então, eu acho que o feminismo engloba todas essas vertentes que você falou. Então, o feminismo, se não tiver atrelado ao combate ao racismo, ele não atinge, de fato, as mulheres, porque as mulheres pretas, de pele preta, eu tenho identidade negra, mas a minha pele é mais clara. Portanto, o racismo, para mim, é bem diferente do que para minha companheira de pele preta, que tem a identidade negra e tem a pele preta. Você disse aí na sua fala, a cor da pele muda muito as nossas vidas no acesso ao direito e no acesso social. Então, se o feminismo não tiver de maneira transversal, defendendo LGBTs, crianças, negros, negras, trabalhadores e trabalhadoras, ele não vai atingir nunca o seu ideal, que é um mundo igual para homens e mulheres. Gleides, de acordo com Guimarães, em 2002, a luta pela emancipação das mulheres e pela efetiva igualdade entre os sexos melhorou muito a condição das mulheres na sociedade brasileira. No entanto, ao olhar as estatísticas desagregadas por cor, fica-se com a impressão de que o benefício restringiu-se quase que totalmente às mulheres brancas, ou seja, parece ter ficado restrito às classes médias e altas, não atingindo as mulheres pobres, geralmente negras. De que forma o movimento feminista se conjuga com o movimento negro na superação dessas desigualdades? Não é que parece, é que essa emancipação veio mesmo primeiro para as mulheres brancas, casadas, de famílias ricas, né? Então, todo mundo sabe que, por exemplo, para votar, quando o voto foi liberado para as mulheres, só as mulheres casadas podiam votar. E as mulheres brancas, depois só e as professoras. Então, é óbvio que essa emancipação que todo mundo fala, porque as mulheres foram emancipadas, nós somos emancipadas até a página 2, porque quem está nos emancipando somos nós. Os homens nunca emanciparam as mulheres. A gente sempre teve a segregação. Então, como é que você permite o voto para as mulheres, mas só para um tipo de mulher?
Como é que você diz que você está emancipando as mulheres, mas você continua até 2, 3 anos atrás, você, mulher, não podia dar entrada no seu divórcio? Como é que a gente fala dessa emancipação? Essa emancipação está sendo conquistada há anos pelas próprias mulheres nesta luta. E há poucos anos, de pouco tempo para frente, aqui no Brasil especialmente, quando a gente passa a ter essa consciência, inclusive, racial, porque nós somos um Brasil misturado, nós somos um Brasil em que a maioria dos brasileiros são pardos. Então, você já criou um país dizendo para ele que ele não era preto, não era indígena e que ele era pardo, porque você também não é branco. Pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas são pretas também. A maioria é parda. Então, a gente já começou uma sociedade dizendo que a gente não pertencia a lugar nenhum. Então, se você é pardo, você não sabe a que raça você pertence. E aí eu acho que nos últimos anos, acho que dos últimos 20 anos para cá, principalmente nós mulheres começamos a ter a consciência racial, do quanto a questão racial impactava nas nossas vidas e do quanto ela nos impossibilitava de estarmos em lugares em que nós poderíamos estar por competência, inclusive. Então, as mulheres negras estudam, as mulheres negras fazem suas faculdades, dentro de todas as dificuldades que encontram, mas as mulheres negras não assumem os cargos porque elas são negras, porque as pessoas não suportam os nossos cabelos. Nossos cabelos aqui no nosso país foi apelidado de cabelo ruim. E é óbvio que essa emancipação está se dando de forma muito dolorosa, mas muito consciente agora. Eu não me sinto representada pelas mulheres brancas do feminismo? Me sinto, mas eu não quero que elas falem por mim. Eu quero ter minha voz também. Eu quero poder falar enquanto mulher negra, enquanto mulher pobre, porque as mulheres brancas tiveram acesso ao feminismo primeiro, não por inteligência ou por competência, mas por oportunidade, porque elas podiam exercer o feminismo, porque o dinheiro permitia, porque a cor permitia, porque elas não eram tratadas de forma diferente no nível de uma mulher negra. Você entende, Zina? Então, é óbvio que hoje eu que me descobri uma mulher feminina, feminista, todas as vezes que eu vou falar sobre a questão das mulheres negras, eu faço uma reflexão e eu olho para ver se não tem uma mana do meu lado, como a gente chama, se não tem uma mulher de pele escura que possa falar junto comigo sobre as dificuldades dela, porque eu sei até onde as minhas dificuldades vão. O meu cabelo aqui, que todo mundo fala assim, Gleides, o teu cabelo é um ato político. Não, meu cabelo é só meu cabelo. E é assim que as pessoas precisam começar a nos enxergar. O cabelo de uma mulher negra é só o cabelo da mulher negra, não é um ato político, não é um ato de resistência, é só um cabelo. O dia que os nossos cabelos serem só os nossos cabelos, aí já diminui o racismo. O dia que a cor da pele das pessoas... Esse ponto de pauta me deprime, Gleides. Verdade? Por quê? Ah! Pois é, as pessoas dão tanta importância ao cabelo, né? Né? Muita importância, né? E essa importância do cabelo, tu sabe que é engraçado, porque parece que a juventude agora cada vez mais está ficando careca, né? O número de jovens cada vez mais com calvície mais cedo cresce assim, mas o que tá bom é que vocês estão todos ficando revolucionários barbudos. Então, nada ainda aqui... bem que dá para dar uma enganada com a barba, né? E a gente aprendeu a gostar desse negócio daí, né? Os brasileiros acabou adequando isso, né? Acho que por essa mudança mesmo na juventude. É. Mas é isso, Lu. O feminismo para as mulheres pretas ainda falta muito para a gente se sentir parte desse empoderamento, para a gente se sentir com voz. A gente ainda fala, as mulheres negras feministas ainda estão muito atreladas ao movimento negro, porque elas não conseguem ainda se sentir inseridas de fato nesse protagonismo do feminismo branco. Até que ponto essa questão de o trabalho doméstico, como tu relatou ali na tua história, de quando tu vai para São Paulo, tu iniciar nesse trabalho, o quanto essa questão
do trabalho doméstico não é, de certa forma, uma herança cultural, né, daquele período escravocrata, e hoje em dia, né, que tu tem majoritariamente mulheres de pele escura fazendo esse tipo de trabalho, muitas vezes, talvez, mesmo que tenha avançado em termos de direitos, a gente sabe que ainda tem muito subemprego, né? Sim, por isso chama empregada doméstica, porque antes nós éramos mucamas não falam, servem, então nós éramos serviçais. Aí a gente tem uma ascendência por conta da libertação dos escravos. Aí o que é que nós nos tornamos? As empregadas domésticas. A gente só mudou a nomenclatura, certo? E nós passamos a ser remuneradas, de forma muito mal remunerada, inclusive, sem direitos. Então, as mulheres pretas continuam sendo as serviçais dos povos, das pessoas brancas, ou às vezes das pessoas não brancas, mas que se sentem brancas, e das pessoas que também negras que podem pagar outras mulheres. Você sabe que quando eu era empregada doméstica, teve uma vez que a minha patroa me viu lavando o vaso do banheiro dela, e aí, isso aqui em São Paulo já. Eu estava com uns 18 anos. Foi esse episódio que me tirou do trabalho em casa de família e me levou, inclusive, para a metalurgia, porque eu achei que eu podia não suportar mais emocionalmente o tratamento. Eu estava lavando o vaso do banheiro dela com uma vassourinha que não era vassoura de banheiro. Eu tirei o cabo da vassoura de pelo e estava lavando porque não tinha vassoura de banheiro para lavar o vaso. E ela disse para mim assim: eu quero que você lave o vaso com uma esponja. Eu falei, não, mas aí eu tenho que pôr minha mão dentro do vaso sanitário. E ela falou assim, você é uma negra nordestina que veio para cá e quer vassoura para lavar os vasos do banheiro dos patrões? Eu falei, sim, eu quero. Então, você compra uma luva para eu lavar. Ela falou, não tem luva. Você vai lavar. Aí eu falei, tudo bem, senhora, não vou falar o nome da pessoa, porque ela não me respeitou, mas ela merece o meu respeito, porque todo ser humano merece respeito. Eu falei, não, eu não posso lavar com a mão, porque a mesma mão que eu estou lavando o vaso, eu vou fazer a comida da senhora. Ela entendeu que isso era uma afronta. E ela me deu um beliscão, assim, que ficou vários dias roxo no meu braço. E eu tinha 17 para 18 anos, eu acho. Não tinha... 17 para 18, porque eu entrei na metalurgia com 19. Isso durou um tempo. E aí aquilo foi um despertar para mim, que eu falei assim, gente, olha como elas chamam a gente. Elas chamam a gente de negrinha nordestina. E eu tive essa percepção de que tinha mudado a coisa das serviçais, mas só tinha mudado o nome ali. E a gente continua até hoje fazendo isso, porque as mulheres que limpam os hospitais públicos ou privados são as mulheres pretas, as mulheres que limpam as casas das pessoas continuam sendo as mulheres negras, somos nós que ainda continuamos nessa situação de serviçal mesmo, né? Então, essa influência da escravidão ou escravocrata, eu nem invento de falar essas palavras, viu, Lu? Eu tenho algumas palavras que eu falo, gente, eu não consigo falar, e não adianta. Mas a escravidão, ela perpetua até hoje nas nossas vidas. Talvez para você, que é um homem branco, que vive num estado composto pela maioria das pessoas brancas, talvez vocês não consigam ter essa percepção diária. Por isso que a expressão sentir na pele, ela só deveria ser usada por nós, porque só nós sentimos na pele. Assim. A expressão do sentir na pele é saber que a tua raça, a tua cor, te faz sentir coisas diferentes dos outros. Por isso que quando alguém diz que racismo é mimimi, eu tenho uma vontade enorme de chorar, porque eu só sinto dor quando eu vejo as pessoas dizerem isso, porque é uma dor que a gente sente. Então, essas heranças nós carregamos até hoje. Quando você vai num lugar, quando você vê a Rihanna, e numa loja, eu não vou falar o nome da loja porque as mulheres adoram essa loja, mas uma certa loja de cosméticos famosíssima que tem ali na Champs-Élysées, em Paris, que eu já até entrei lá dentro, entrei de boas, mas a Rihanna foi nessa loja, sem maquiagem, como uma compradora qualquer, e a Rihanna foi perseguida por todo o tempo dentro da loja por um segurança negro. E ela foi perseguida porque ela não era a Rihanna que estava ali, era uma mulher preta. E as mulheres pretas são assim, elas não têm condição de entrar naquela loja para fazer compras. As mulheres pretas são as empregadas, ninguém consegue imaginar que uma mulher preta é rica.
porque a escravidão nos remete à pobreza, e nós ainda continuamos com a maioria do povo preto na pobreza, na linha de pobreza, exatamente porque nós não conseguimos ter a ocupação desses espaços por preconceito racial. Então, a escravidão nos segrega e acho que ainda vai nos segregar por algum tempo. E por isso é tão importante a empatia do povo branco no combate ao racismo, sabe? E mais importante, é o branco entender, a pessoa não negra entender que o protagonismo contra o racismo é do povo negro e que vocês são as pessoas que precisam ter empatia e que precisam formar barreiras antirracistas, de dizer para as pessoas que vocês não sabem o que é a dor do racismo. É muito dolorido. Então, essa segregação, eu falo, já começo a ficar emocionada. Mas essa segregação nos carrega, né? Ela nos persegue, né? Ela vai fazer com que nós mulheres, e nós mulheres negras, nós mulheres não brancas, façamos um exercício enorme de ocupação dos espaços para que as nossas jovens não sofram as mesmas dores que eu sofri, porque as dores que nós, mulheres de 50 anos, agora sofremos, são mais leves do que as dores das nossas avós pretas, dos nossos ancestrais, como a gente chama, né, dos nossos ancestrais sofreram, as dores deles ainda foram maiores que a nossa. O racismo continua matando pessoas de tristeza, e a sociedade não enxerga isso. A gente morre de tristeza, internamente. Sem palavras, Gleides. Eu acho que quando tu faz a provocação questionando como que é aqui, né, por mais que talvez os dados do Rio Grande do Sul sejam 16% da população negra, então acho que, de fato, em relação ao Brasil, tem um dos menores percentuais, mas eu acho que em termos de racismo temos mais intenso, sabe? É uma coisa que talvez possa ir se quebrando ao longo das gerações. Então eu acho que tem que passar, principalmente para as próximas gerações, ter na educação, começar desde a escola, quebrar isso, né? Para que venha aí uma geração já sem ter o ambiente de formado. Sim. Mas, em relação à concretização da política pública de cotas eleitorais para mulheres, que destina uma porcentagem de 30% de candidatas femininas dentro dos partidos políticos. Levando-se em conta o princípio da igualdade entre os gêneros, que garante que homens e mulheres são iguais perante a lei. A lei garante constitucionalmente a participação da mulher na política nacional? É suficiente para que esse direito seja efetivado? Não. Os homens e as mulheres não são iguais perante a lei. Nunca foram. É bem diferente. A Constituição é linda, mas a sociedade é cruel. Quando as pessoas ficam porque todo mundo é igual para Deus, só. Para os homens, não. Pode ser que Deus, lá na hora da avaliação, ele não olhe nada, ele veja outra coisa além dessa forma humana que nós temos. Mas a lei não é igual. Senão nós não estaríamos, senão as mulheres não estariam sofrendo feminicídio da forma como vive. Olha a pandemia mostrando quem são os nossos algozes. A pandemia aumentou o número em 400% de denúncias de violência doméstica online, ou seja, 400% de violência doméstica para mulheres que têm acesso à internet, que não é a realidade da maioria das mulheres do nosso país, porque parece que a internet é uma coisa que todo mundo tem, né? Mas não é verdade. Então, se a gente tivesse direitos iguais e se a gente fosse vista de forma igual na sociedade, a gente tinha as mulheres morrendo, sendo mortas dentro de suas casas pelos seus companheiros, né? E se a gente não está no direito igual dentro do nosso lar, imagina nos espaços de poder. A cota de 30% de obrigatoriedade de candidatas femininas não muda se nós, mulheres, não fizermos um movimento imenso dentro dos partidos. Por isso que eu sou... às vezes eu tenho vontade de descansar, às vezes eu falo para a pessoa assim, não, estou cansada. A pessoa fala assim, Gleides, mas eu não tenho nem 50 anos, vou fazer os 50 logo, estou com 47 anos.
e falo para as pessoas, estou bem cansada. E as pessoas, Gleice, tu é muito nova. Eu falei, se vocês tiveram a vida que eu tive, porque assim, olha, se vocês tiveram a vida que eu tive e tiver descansado, eu quero estudar vocês. Porque eu tenho 47 anos, mas a vida foi extremamente dura para mim. Eu estou cansada, né? E aí eu brinco com as pessoas e às vezes quando eu estou cansada eu vejo atrás das candidaturas laranja, por exemplo, eu falo, não está na hora de eu descansar. Porque a gente precisa ficar dentro dos partidos lembrando o tempo inteiro de que não é só 30% de candidata, que a gente precisa ter 30% de mulheres dentro do partido com condição plena de serem candidatas por aquele partido. Com mulheres com 30% de que acho que ainda não caiu ainda essa realidade, como o Supremo Tribunal eleitoral do país é composto por homens brancos velhos e por mulheres brancas velhas, talvez elas ainda não tenham, e eles ainda não tenham entendimento de como é que é ser mulher pobre dentro de partido. Como é que é você ser militante dentro de partido e querer ser candidato. Então, para as mulheres, esses 30% foi um avanço e uma briga de mulheres. Olha, o que a gente ouviu de piadas quando a gente teve acesso a esses 30% da candidatura feminina, e até hoje ainda houve, o que fazem de chacota com essa questão dos 30%, o que tem de partido, ainda bem que não é o nosso, até porque eu não estaria no PDT se o PDT tivesse se posicionado contrário aos 30% de mulheres, até porque dos fatos de eu ter escolhido o PDT é porque eu sabia que o PDT tinha muito respeito à luta das mulheres na sua Constituição, diferente de muito partido que tem aí que fala que tem 50%, mas eu quero saber os 50% de mulheres lá, se elas decidem que nem as mulheres do PDT decidem aqui dentro do PDT, porque as mulheres do PDT são 30% na composição, mas são 30% que têm voz, que fala, que são ouvidas e que já mudou muito o percurso de muita coisa dentro do partido. Diferente de outros partidos que dizem que tem 50%, mas é 50% de mulheres que não conseguem avançar na estrutura interna partidária. Então, os 30% para nós foi um avanço enorme, porque isso obriga os partidos a reservar o dinheiro e o espaço para as mulheres. Agora, querido, como é que a gente faz para mudar essa realidade? É militância. Militância, 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 insistência, e a gente se empoderar, nós, mulheres, nos empoderarmos do saber de que nós não podemos desistir da política partidária, que nós precisamos estar aqui para ajudar os homens a fazer essa avaliação de por que nós, mulheres, não estamos dentro desses partidos. Qual que é o problema dessa aceitação das mulheres dentro do partido? O que nos impede de estar aqui é tudo que nos impede de estar em qualquer outro espaço de poder. A sociedade é machista, a sociedade é racista, as mulheres ganham menos, portanto, têm menos grana para investir em partido, para estar dentro da estrutura partidária com a mesma condição econômica dos homens. Então, os 30% é maravilhoso, mas os 30% precisa vir agregado de muitas outras coisas ainda. Que talvez, daqui a alguns anos, nossa militância e nossa vontade enorme de deixar um Brasil com um pouco mais de equidade, porque não adianta igualdade, né? A gente precisa ter equidade para poder a gente ter mesmo. Não é 4 degraus para a mulher subir e o homem sobe 1. Isso não é equidade, isso não é igualdade. Né? Então, a gente ter essa insistência e ter essa perseverança, e mais do que tudo, a gente ter o sentimento de pertencimento. Nós precisamos ter o sentimento de que a política partidária nos pertence e que nosso lugar também é aqui, e que nós, inclusive, precisamos estar aqui, independente de nós gostarmos ou não, inclusive, da política. A gente precisa estar aqui, porque quando você não ocupa esses espaços, as políticas públicas depois não são desenvolvidas a partir da tua experiência. Para mim, a experiência das pessoas vale mais do que qualquer diploma de qualquer lugar. De qualquer lugar. Então, por isso que a gente precisa dar oportunidade para os dois lados. Por enquanto, no Brasil, só os ricos tiveram acesso à política partidária. Por enquanto.
porque a gente vai mudar isso. Entende-se que a presença de mulheres na política proporcionará um maior diálogo e um pensar mais abrangente em torno de questões que estejam relacionadas às pautas femininas. Quais são as consequências da subrepresentação das mulheres na política, Gleides? Primeiro que tem muita mulher aí que é eleita e que não fala em pautas femininas, e a gente precisa lembrar delas todos os dias. Porque mulheres que não defendem as pautas femininas, as mulheres que não defendem as políticas públicas de proteção à mulher, não nos representa, mesmo sendo mulher. E nós precisamos falar o nome delas todos os dias. Dessas que falam assim, não fui eleita para falar só de mulher. Para mim, mulher, quando eleita, ela tem obrigação de defender pautas, sim. As pautas de proteção à mulher, sim. De políticas públicas voltadas à mulher, sim. Então, eu acho que lembrar sempre de que o fato de você ser mulher na política nem sempre significa que ela vai defender. Portanto, é bom que a gente faça uma análise bem boa antes de dar o nosso voto. Não é só preciso ser mulher, precisa ser uma mulher que esteja disposta a dialogar e defender as pautas femininas. Precisa ser alguém que vai pensar políticas públicas com acesso para as mulheres. Senão, não vai avançar, Lu. Senão, não vai avançar. Ela vai ser eleita e ela vai ficar lá defendendo as mesmas pautas que já estão lá e que não vai mudar a vida das mulheres. Gleides, uma última pergunta para a gente finalizar. Para as mulheres que estiverem nos assistindo, eu queria que tu indicasse meios e até plataformas online que fosse possível encontrar formação política para mulheres. Primeiro que em breve vocês vão ter o AMT com uma plataforma super legal. Criamos nosso site agora, então as pessoas já podem acessar a página da AMT, que está linkada, inclusive, lá na página do PDT, www.amtnacional.org.br. E aí tem umas coisas bem legais acontecendo agora, em especial no período de pandemia, ou nos sites do TRE, ou no site Jus Brasil, JusBR, que está tendo vários cursos legais sobre as políticas para a inserção de mulheres na política, empoderamento da mulher na política. E aí são cursos pensados por várias mulheres de vários partidos, então são bem interessantes. Para quem está no PDT, para as mulheres que são pedetistas, como eu, e pedetista como você, o próprio PDT, através da Fundação Leonel Brizola, através das AMTs dos seus estados, estão fazendo formação assim quase que diária para as mulheres que se interessam em aprender. E eu quero dizer para as mulheres também, é uma coisa assim, que às vezes as pessoas dão risada quando eu falo, quando eu comecei a participar das conferências de mulheres, e eu cheguei a participar da última Conferência Nacional de Mulheres em 2016, em maio de 2016, e eu travava várias brigas com as companheiras, porque a primeira coisa que as companheiras falam quando elas vêm para um partido é que ela precisa de formação. Eu quero contar um segredo para vocês. Eu tenho certeza que esse segredo vocês já sabem, mas eu vou esparramar. Os homens não estudam para vir para a política. A maioria dos homens vem para a política sem estudar, sem saber o que está fazendo aqui. São poucos os que se interessam em estudar, em se formar, em se embasar, como você que propõe, eu sei que você é um desses homens que se propõe a trazer conhecimento e também a acessar conhecimento, mas assim, as mulheres precisam parar de querer fazer curso, vem fazer política. Vem ocupar partido, vem aprender na prática, fazer militância, defender as bandeiras de lutas do seu partido, de preferência aqui no nosso, né? Vem aqui fazer essa construção na militância. Eu, hoje, estou dirigente partidária. Eu, hoje, estou uma dirigente sindical. Mas nada tira minha militância. É o que eu sou uma militante. E militância te dá um empoderamento enorme.
Militância transforma uma direção inteira de um partido. Porque a gente vai fazendo militância, a gente vai fazendo movimento, até aquele partido agrega aquilo que você está propondo. Então, eu acho que militar dentro de um partido, fazer militância partidária, estar dentro da organização partidária, isso é conhecimento, isso te empodera para ser candidata, para ser dirigente, para ser um agente social, um agente transformador. Participação em conselhos na sua cidade, participar de conselho de educação, conselho da mulher, conselho de desenvolvimento, enfim, associações de bairro. É assim que a gente se empodera. É muito além dos cursos de plataformas que dá diploma para a gente, né? Tem esse outro lado, essa outra forma de você se empoderar e de você acessar o conhecimento, que é a militância. Eu não troco a minha militância pelo, como que fala, pelo canudo de Harvard de ser ninguém, sabe? Eu não troco. Minha militância me legitima para ser uma dirigente partidária e uma dirigente sindical. Tem várias pessoas que pensam o partido do ponto de vista acadêmico, com as leis, com a forma como ele deve ser pensado e construído. E tem várias outras pessoas que pensam o partido e que constroem o partido com a sua militância, com o seu comprometimento com as bandeiras do partido. Eu estou entre essas pessoas. Quando tu fala que é muito mais as vivências do que talvez os diplomas, né? Eu acho que essas vivências, essas oportunidades de estar conversando, por exemplo, contigo e estar gravando esse material e depois poder deixar à disposição para que a nossa militância feminina possa se empoderar e possa, de repente, se não agora em 2020, mas se preparar para 2022 poder vir de forma orgânica, eu acho que isso dá uma satisfação que não tem preço. Queria te agradecer muito por essa oportunidade, pelo teu tempo, eu sei quanto é corrida, né, por tu ter topado de ter essa conversa com a gente e ter gravado esse café com Zinho. Eu estou muito honrada, Lu, você é uma pessoa muito querida, desde o nosso primeiro encontro aqui em São Paulo, a gente estabeleceu uma relação de muito respeito pelo trabalho um do outro, pela militância um do outro, então eu estava te devendo esse momento, é uma dedicação de tempo, eu aprendi muito com você, e eu espero que esse vídeo nosso possa servir para algumas pessoas. Eu optei entre ter uma carreira de sucesso e ser uma militante que podia transformar a vida de algumas pessoas e que podia atingir pessoas que tiveram as mesmas histórias que eu, mas que não conseguiram ter êxito na vida, porque nem todas as meninas migrantes, pobres, pretas que vieram do Nordeste conseguiram, a maioria delas que vieram na mesma época que eu, nem vivas estão mais, para contar suas histórias aqui. Então, essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando com você, tão jovem e que dentro da tua trajetória acadêmica já foi tão longe, já está num patamar tão grande, para mim é uma honra. Eu espero que as pessoas da tua cidade saibam reconhecer esse valor que você tem enquanto militante através do voto, mas que nem sempre o voto dá, nem sempre o voto, a urna, nem sempre dá o retorno que a gente quer, mas eu posso te garantir uma coisa, a experiência de conviver e de lutar pelo coletivo, ao invés de lutar para si próprio, porque não, de nada vai adiantar você fazer uma carreira esplêndida, ter muito dinheiro e não poder gastar o seu dinheiro com a sua consciência em paz, sabendo que você vive num país desigual, onde as pessoas não têm nada porque a política partidária ou a política pública não permite nem que elas tenham o mínimo e que nem você possa usufruir do seu máximo. Eu estou muito honrada, é um prazer enorme. Eu tenho um respeito enorme por você e por sua história, que eu sei também que se confunde com a minha e com a da maioria dos brasileiros e das brasileiras. Muito honrada, Lu. Eu estou aqui à sua disposição e eu espero que isso sirva para ajudar algumas pessoas que estão ao teu redor. Perfeito, Liz. Muito obrigado. Um forte abraço. Para você também.